Hoje é segunda-feira, dia do quadro Educação para o Trânsito com o nosso especialista em trânsito, educador Fábio Campos. Bom dia, Fábio. Obrigado pela visita mais uma vez. Bom dia, Jorge, e a todos os ouvintes da Rádio Itaberá. Prazer estar aqui presencialmente, ultimamente aí só através de gravações de áudio, mas não deixando de falar, né, Jorge, da importância de uma via segura, de um comportamento seguro no trânsito. Principalmente o nosso comportamento, a gente tem que se policiar, né, Fábio? E a gente começa esse programa, né, lamentando as 10 vidas perdidas em estradas de Santa Catarina entre sexta-feira e noite de domingo, mais uma vez um final de semana violento. É verdade, Jorge. Segunda-feira sempre nós buscamos, né, a informação, né, de um número baixo de sinistro com óbitos, mas ultimamente, inclusive na semana passada, Jorge, na sexta-feira, saiu uma pesquisa que o Brasil, aí no contexto geral, né, do nosso Brasil, ele teve um aumento no número de mortes no trânsito. Infelizmente, aí, além do nosso estado, tivemos aí, semana retrasada também, aquele sinistro que envolveu 4 óbitos ali naquela van. Nesse final de semana também um ônibus, né, com torcedores também lá do time do Corinthians. Então, veja a quantidade de pessoas perdendo a vida estando em um veículo em via pública. A gente tem que acima de tudo, se cuidar, né? Atenção a constante. Imprudência ainda é o grande motivo de acidentes mais violentos? Infelizmente, Jorge, ainda é o grande vilão, né? A imprudência, achar que sabe tudo, que ele está numa boa condução, que ele tem domínio do veículo, que não importa se é de noite, se tem cerração, se tem chuva, ele sabe o que faz. Que ótimo que ele sabe o que faz, mas será que ele tem certeza disso? Né? Será que ele não tem que reduzir a velocidade quando se está sobre uma neblina, né? Ou numa chuva forte? Ou até mesmo na questão, Jorge, lá atrás, antes de colocar em circulação, como é que está a segurança do teu veículo? Os equipamentos obrigatórios, né? O pneu em bom estado. São vários fatores, Jorge, que a gente faz um levantamento e sempre voltando às mesmas teclas. Equipamento, comportamento. Se não houver um cuidado com os equipamentos que você está utilizando para transportar a sua pessoa, né? Que a pessoa mais importante da sua vida é você mesmo, tá? E a sua conduta, infelizmente a gente traz aí esses números aí que são, né, tristes para o nosso estado e para as pessoas no geral, né? E como é a destruição de famílias acima de tudo. A gente teve na semana passada, Emerson, umas cobranças sobre a questão das placas que indicam ali na BR-470 as obras, nos locais onde há obras, porque tem trecho que é duplicado, de repente vira uma via simples e de mão dupla, e nos dois sentidos. Então, há cobrança de melhorias na sinalização da via. Você, como especialista, educador de trânsito, trafega muito pela BR-470, também tem essa sensação de que a sinalização poderia ser melhor, poderia gerar mais segurança para os motoristas? Jorge, seu apontamento é muito importante. Eu estive aí recentemente no meio oeste, no oeste do estado, e frequentei bastante a BR-470, então aqui em particular, lá na Serra da Santa, está perigosíssima, muitos buracos, mal sinalizada, está em obras também alguns trechos, mas não somente lá, Jorge, tanto aqui próximo de Indaial, acesso a Blumenau, as nossas rodovias que estão aí em um avanço, né, de duplicação, que isso é importante e tem que acontecer, mas uma coisa, Jorge, que a gente tem que ficar atento, eu vou dizer a você particularmente, eu só não me envolvi em sinistro nesses últimos dias dirigindo, porque eu conheço muito bem a nossa estrada e conheço muito bem o meu veículo e sou muito prudente. Porque uma pessoa que ela fugiu um pouco dessa situação, exemplo, se ela não conhecer muito bem a rodovia, já é um grande perigo, porque ela tem que reduzir a velocidade, né? Ficar mais atento. Então, e outra coisa que eu percebi bastante, falta de sinalização, sim. Jorge, tem muitos cavaletes, cones, fitas,
sem nenhuma parte refletiva. O retrorefletivo, que é obrigatório nesses equipamentos, não estão presentes. São materiais sujos, com muita poeira, não são visíveis durante o dia, você imagina à noite. Né? Então, realmente, ainda acontece poucos, né? Os poucos que acontecem, infelizmente, são óbitos, mas eu já estava a semana toda pensando que quando eu chegar no programa do Jorge, eu preciso falar sobre isso. Muita deficiência na sinalização da BR-470 em todos os trechos, tanto lá no meio oeste, quanto aqui no Alto Vale, ou aqui na nossa região do Vale do Itajaí. Muita falta de sinalização, sim. Isso é preocupante e isso cabe à responsabilidade do DENIT, que é o órgão responsável por fazer a manutenção ou fiscalizar as empresas que prestam serviço. Porque depois que ocorre o acidente ou o sinistro que vem a óbito, isso aí é o pior, né? Mas já aconteceu. Então temos que prevenir. E a prevenção vem com a boa sinalização. Mas enquanto isso não acontece, a gente pode chamar a atenção dos condutores, por exemplo, a BR-470. Vai pegar uma rodovia dessa, que tem obra, agora a gente tem obras pontuais em determinados trechos. Então hoje você pode estar numa situação, amanhã em outra. Então a cautela. Redobrar muito a cautela, né? Principalmente em dias de chuva, à noite. A visibilidade dessas rodovias, mesmo duplicada, é ruim. Né? Sim. Mesmo os locais duplicados, a visibilidade à noite e em dias de chuva é ruim. Eu não entendo que eles não usam aqueles tachões refletivos, tanto no meio quanto nas laterais, iluminação, que te dá uma visão longa do caminho da pista. Né? O Jorge, hoje, uma das minhas especializações é na parte de engenharia. Jorge, hoje, nós temos catadiópticos, que é aqueles olhos de gatos, que eles funcionam por energia solar. Tá? E são removíveis, são fáceis de instalar eles para sinalizar uma via, o sentido, o bloqueio, o desvio. Então tem esses recursos, né? Tem esses objetos. O que falta investimento. A empresa investir, porque, lembre-se, ela está lidando com vidas humanas. Né? A gente está falando de um local onde ocorrem muitas mortes, que é onde? Na via pública. E uma das partes dos fatores de risco hoje é a falta de sinalização adequada. Né? Ou melhor, preciso melhorar a sinalização, principalmente em obras. E como você falou, mesmo pronto, após pronto, eu percebi que alguns trechos é muito mal sinalizado muito ainda. ruim. Não sei se ainda vão... Jorge, vão pintar. A rodovia está em obras ainda. O Brasil tem um detalhe interessante que é assim, uma empresa, isso é estadual, municipal, tá? E federal. Uma empresa faz a manutenção, a outra sinaliza, que é a pintura. Mas até pintagem, Jorge, o artigo do Código de Trânsito prevê, 88, se me falha a memória, que eu não posso liberar nenhuma obra sem antes ter sinalizado. Né? Isso responsabiliza o poder público. Tá? Então, acho que está na hora de movimentar isso. Né? Então, ocorreu algo que é uma falta de sinalização, provocar, então, o responsável por isso. Porque, mesmo pronta, mesmo assim ainda, a sinalização aqui próximo, entre Blumenau e Gaspar, por exemplo, tem locais que ela está, durante o dia, ainda é ruim a sinalização. Tu imagina à noite. A gente imagina que isso vai melhorar conforme a obra for se encerrando. Como você falou, nós estamos falando de uma parte estrutural, nada isenta a responsabilidade das pessoas de andar com atenção. Com máxima atenção, né? Principalmente onde tem obras. E aqui internamente no município onde tem obra, você nota que é bem sinalizado? Há cuidados com isso, com a segurança? Tem, mas pode ser melhor. Vou te dar um exemplo agora. Eu vim agora para a rádio, passei aqui na rua de 7 de setembro, ali próximo ali ao Hotel Rimemblau, estão fazendo ali uma manutenção, instalação de algum equipamento, e os cones que está protegendo aquele caminhão está muito próximo. A sinalização de um obstáculo, de um objeto, de uma interferência, Jorge, é 30 metros o mínimo de distância, o primeiro cone. Não, todos os cones estão dentro de uma faixa de 15 metros. Então, se você não estiver atento na via, você poderá abarroar esse cone e até mesmo atingir as pessoas que estão naquela obra. Então, tem, mas precisa dar uma atenção porque tem pessoas ali trabalhando. Tá? Então é importante. Pode ser melhor sim as nossas sinalizações de obras, porque isso interfere e isso garante a segurança das pessoas. Estamos com a área azul já valendo desde semana passada, né? A aplicação da TPU, que é aquela taxa que se você está estacionado irregularmente,
você vai ser notificado, vai ter que pagar uma taxa de R$ 15, porque você estacionou irregularmente. Se não quitar, acaba cometendo uma infração de trânsito por estacionar irregularmente. E há uns questionamentos de motoboys e também de motoristas de aplicativo, porque querem parar para fazer entrega ou embarque e desembarque e não tem espaço nesses locais. Afinal, é obrigado a ter espaço? Isso tem que estar determinado num planejamento como esse? Jorge, área azul em Blumenau, primeiro, né? Realmente, até que enfim modernizou, né? Esse é o primeiro ponto a ser observado. Demorou um monte, hein? Muito, né? Até quando eu passei na função de gestor ali do órgão, né? Eu clamava para a gente agilizar esse processo. Mas, enfim, em relação à regulamentação da área azul, primeiro ponto a ser observado, que a gente regulamenta o estacionamento. Bom, para quem vai ficar ali um tempo superior ao embarque e desembarque de pessoas. Então, a empresa contratada, Jorge, ela tem que ter essa atenção porque ela está regulamentando o estacionamento. Ela não pode interferir no parar, que é o embarque e desembarque. Então, hoje, eu recebi algumas demandas, né, de operadores de aplicativo, né, de motoristas, de entregadores de lanche. Poxa, Fábio, nós não podemos usar essas vagas para fazer o embarque e desembarque de pessoas, por exemplo. Aí eu falei, deveria, né, porque a área azul regulamenta o estacionamento e não a parada. Mas hoje, se você parar, dependendo da vaga que tiver o sensor, ela já vai computar que tenha no veículo, e se passar o monitoramento no momento que você está ali, ele poderá, ou melhor, deverá, né, emitir lá um ticketzinho notificar, do tempo, né, o tempo que você ficou naquela vaga. Porque não é a prática do bom senso não existe, né? Ou ocupou a vaga, a lei regulamenta que se faça a cobrança. Aí que entra um detalhe importante, Jorge. O que eu entendo usando a legislação de trânsito? Primeiro, a área azul foi regulamentado o estacionamento. Bom, deveria ter um prazo para parar embarque e desembarque? Sim. Não precisa de uma lei municipal para fazer que é 15 ou 10, 5 minutos. Não. Isso compete à empresa. Ela deveria controlar esse tempo. Por exemplo, você, Jorge, no seu veículo, você não pode parar numa vaga que é regulamentada para desembarcar sua mãe, seu pai. Você não pode. Não, poder pode. Mas você sabe que está passivo a ser cobrado o tempo para ficar ali. Mas é só embarque e desembarque. E não poderia cobrar, sabe por quê? Porque a cobrança é para estacionamento, não para embarque e desembarque. Que é diferente de estacionar. É duas coisas diferentes. O que acontece? Acredito eu, nesse caso específico, né, de aplicativo, por exemplo, o que deveria acontecer? A empresa ou a empresa de aplicativo, as duas empresas, a que regulamenta a área azul e a de aplicativo, eles deveriam ter um cadastro das placas dos veículos aplicativos. Ó, isso aqui é aplicativo. Né? E na hora que ela for gerar lá a notificação, ela tem que saber que isso aqui é aplicativo, ele só pode ficar no máximo 40 segundos, 30 segundos. Tem que fazer um cálculo, né, Jorge, de qual o tempo de embarque e desembarque, por exemplo, de um carro com 3 pessoas dentro. Mas eu acho que esse aplicativo, a questão não é o embarque e desembarque. Eles querem esperar chegar o passageiro. Não pode. Entendeu? Não acho que aí não pode. você pode parar aí do lado e o cidadão entrar ou sair. A questão é estacionar e esperar alguém não chegar. Pode, Isso eles têm que ter ciência que é só o tempo, né? O cliente já fica esperando, que ele encosta o veículo e embarca o passageiro, ou ele desembarca o passageiro naquele local, que é o ideal, porque a placa, Jorge, ela regulamenta o estacionamento, não a parada. Eu sei que a lei municipal regulamentou, eu concordo, tem que regulamentar mesmo, mas uma crítica construtiva é o seguinte: a parada de embarque e desembarque, a empresa deveria pegar, então, ou os aplicativos, eu sou aplicativo, essa aqui é a placa do meu veículo. E a empresa fazer esse gerenciamento. É uma questão da empresa, não compete nem a guarda, nem o órgão de trânsito se preocupar com isso. O gerenciamento de vocês, porque o veículo parou para embarque e desembarque. É uma questão de legalidade, entendeu? Não compete nem a prefeitura se incomodar com isso. E cobrar-se da empresa, empresa, porque não é só o aplicativo. Qualquer veículo que parar ali, Jorge, porque a lei, vou dar um exemplo bem prático. Você parou naquela vaga, desembarcou o seu pai, gastou 30 segundos, passou a viatura ou passou o monitoramento e te fiscalizou. E gerou lá 20 centavos. Mas você não tem cadastro no sistema. Nem sabe de nada. Foi embora. Passou 15 dias, você não regularizou. Isso vai gerar uma autuação, artigo 18117 do Código. Multa grave, R$ 195, 5 pontos na carteira. Como assim, meu?
Que multa que é essa? Eu não estacionei. Aí você vai pegar o quê? Eu vou procurar um advogado. O advogado é o seguinte, ó, eu fui multado por ter parado, eu não estacionei ali. Ah, o advogado, é verdade, você só parou. Ele vai entrar com recurso, vai na Jari, vai cancelar isso, o auto porque está irregular, porque você fez uma parada. Você consegue comprovar pelo aplicativo o tempo que ficou parado, inclusive. Tanto pelo aplicativo do operador ou do seu o aplicativo da empresa que te cobrou o tempo, ficou tantos segundos. Esse aqui é o tempo de embarque e desembarque. Né? E você vai entrar com recurso. Olha o problema vai gerar até prefeitura no futuro. Eu acredito hoje, que deveria sim, a empresa que regulamentou o estacionamento, ela deverá procurar uma forma de controlar isso. Porque ela está ferindo a legalidade, a lei. Porque a lei fala, a placa é R6B. Ela regulamenta o estacionamento. Ela não regulamenta o parado de embarque e desembarque. E outra coisa, quando eles falam hoje que há um exemplo aqui da Rua 15, né? Um lado não posso nem parar para embarque e desembarque, o outro eu posso, tudo bem. Eles vão parar no meio da via. Ok, mas lembre-se, parar no meio da via é perigoso, vou criar fila e posso comprometer a segurança. Não seria mais fácil eu ter um tempo ali de 30 segundos para embarque e desembarque de pessoas? O problema, Jorge, não é que eu, professor de trânsito, o órgão de trânsito, tem que cuidar com isso. A empresa que está prestando serviço tem que se adequar à realidade da legalidade, das leis. Uma sugestão, né, que eu acabei enxergando, que eu acho que é importante, tem que ter, mas tem que ser bom para todos. Né? Porque, querendo ou não, o aplicativo é um excelente produto hoje no mercado nosso de transporte. Você. Então, não posso pensar em excluir essa categoria. Pelo contrário, eu tenho que trabalhar para unificar a relação de todos os transportes. Essa seria a minha opinião. Não é nada pessoal, assim, pela logística tanto da empresa e também até para abrir uma possibilidade para o órgão pensar, peraí, não compete a nós, e sim compete a empresa que nós contratamos. Porque é assim que funciona. Por exemplo, Jorge, você vai, acho que em Orleans, lá os aplicativos têm uma credencial. Eles podem usar a vaga para embarque e desembarque. Aí eles não fazem a fiscalização, o monitoramento. Um exemplo. Então, o aplicativo poderia ter uma numeração, um código, que, como você falou, ele parou para embarque e desembarque, beleza. Agora, configurou que ele está mais do que isso, lavra-se aí o tipozinho de uso de estacionamento. Mas talvez uma identificação com uma ligação com o monitoramento, talvez seria uma sugestão. Mas não é justo você aplicar isso para quem está ganhando dinheiro com isso. E eu, por exemplo, ter um idoso, uma pessoa acamada, ter que parar num local para tirar ele. Tem tudo isso. E não ter essa possibilidade também. Então tudo tem que sentar mas será que chegar a uma o conclusão. tempo não foi curto para pensar nisso? Não sei. Mas vamos adequando, né? Mas é só um tempo, né? Adequar. Começa a cobrar a partir de X e deu, né? Uma dúvida também que surge hoje com essa questão da tecnologia é que muita gente tem a carteira, o documento do carro, tudo no celular. Tá, e quando eu sou parado numa blitz, isso vale? Eu tenho que ter isso impresso? Não preciso ter impresso? Como é que funciona isso? O que diz a lei? Isso é importante, Jorge, é um assunto que muitos perguntam, agora a lei diz que eu não preciso mais portar. Ela fala que você não precisa portar quando o agente fiscalizador tiver acesso ao sistema. Então, se ele não tem sistema, se está fora do sistema, então eu tenho que estar portando. Lembrando, hoje, como você falou mesmo, muito bem colocado, hoje tem a digital. Então, você baixa ela no telefone celular, pronto. Ele não precisa ter internet, o celular, você vai baixar essa CNH no seu celular e porte sempre esse documento no celular ou físico. Então, a CNH física, Jorge, hoje, para quem renova a carteira, ele sabe que lá tem opção. Não temos opção. Tu vai fazer a renovação ou a primeira habilitação, vai vir a física e a digital, as duas. Então, vai ter que estar portando ou um ou outro. O não portar vai gerar autuação. Tanto o documento do veículo quanto... Lógico que as fiscalizações acabam... aqui eu consulto o CPF, já sei que está tudo em dia. Mas em um ambiente ermo, distante, sem nenhum contato com o sistema, porte, então, nossa orientação, sempre porte o documento original, seja ele do celular ou físico. Cópia não vale. Cópia não vale. Tá? Isso para quem dirige veículos automotores. Para quem transporta cargas, pessoas, tem que ter o curso do MOP, transporte coletivo, né? Esses aí estão dispensados do porte, porque hoje aparece no sistema. Essa é a única exceção. Tá? Mas CNH tem que estar ou no celular ou ela impressa, para evitar futuros problemas. Quando você faz a documentação do veículo, você faz quase tudo online hoje, né? Você pode imprimir ali o documento e guardar dentro do carro? Não.
não tem validade. Não vale? Por incrível que pareça, não tem validade. Tem validade para você fazer um cadastro, algum órgão, mas para fins de comprovação quem é você, né, é o sistema que vale. Tá? Ou você porta ele no aparelho, ou é o original. Porque não, esse é uma cópia, né? Se imprimiu, é uma cópia. Sim. Eu preciso ter o original. Sim, mas é uma cópia que está dizendo ali que está tudo bom. O próprio... Inclusive, dá para ler o QR Code, inclusive, né? O próprio guarda hoje, né? O Consegue. Policial, ele vê lá se tem algum problema no documento. A gente fala em exceção, porque acontece que muita gente, às vezes, nem baixa mais CNH. Afinal, tem que baixar CNH. Se eu falar para você, não precisa portar, não, vai ter pessoa que não vai nem baixar mais a carteira. Não é assim. Tudo bem, o policial hoje tem acesso ao teu CPF, ele sabe se tu é habilitado ou não, se tem carro no teu nome, mas a questão é, se ele não tiver acesso, aí você tem que provar para ele quem é você. Tá? Ele vai aguardar você se identificar. Então a dica é essa. E é dor de cabeça. E olhe sempre a validade dos documentos, principalmente aqueles que costumam vencer no final do ano. Aí vem as férias, todo mundo esqueceu. É verdade. Esqueceu de ver que a carteira venceu, no mês 8, né? O documento do carro venceu. Então é sempre bom ter essas datas aí em algum lugar, sempre em alerta. Bem lembrado, Jorge, do número 1 até o número 5 de placas, tem que estar em dia, porque o prazo já foi, né? Então o mês 5 é maio, ó, junho e julho. Então agora está em andamento o mês 6 aí, que tem que estar agora o prazo aí esticando até setembro. E a carteira de motorista também, como o prazo é longo, a gente acaba esquecendo. Vai ter novidades aí, Jorge, parece que vai aprovar, está bem no forno já, que talvez vão ter que fazer também na renovação, não só o exame médico de visão, mas também o psicotécnico. Mas isso é uma outra oportunidade, a gente fala sobre isso. Ai, Jesus. Vamos em frente. Vamos. Fábio Campos, obrigado pela participação. Hoje o quadro Educação para o Trânsito volta na próxima segunda-feira. Uma ótima semana, que seja mais tranquila nas estradas aqui da nossa região. Grato pela oportunidade, que Deus consiga, né, acalmar aí esses condutores infratores, que possamos ter mais segurança viária. Um abraço. Fábio Campos, educador de trânsito, conversando com a gente hoje aqui. Educação para o Trânsito volta na próxima segunda-feira.